Estou aqui para iniciar a gravação agora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Está sem som? Ficou sem som? Boa noite. Ah, não. Beleza. Tá com som. Tá meio abafado, mas tá com som. Eu tentei colocar o microfone, mas aqui não funcionou. Travou até meu áudio. Bom, vamos lá. Estou falando mais próximo aqui do computador para ver se fica melhor registrado. Beleza, pessoal. Então, até então, a gente já viu toda aquela matéria que a gente viu no Extra Classe. E agora a gente vai começar com a álgebra das proposições. A álgebra das proposições nada mais é do que regras, formulazinhas de equivalências que já foram identificadas e são comuns de acontecerem. Então, nós temos aqui algumas. Então, P, ela vai ser equivalente a P ou P ou P e P. E cada uma dessas regras tem o seu nome, né? Idempotência, comutatividade, associatividade e por aí vai. Dessas regras, o que é interessante? Quais são as mais interessantes? De Morgan, quando a gente utiliza a negação de uma proposição composta, P ou Q, nesse exemplo aqui do 7, e aí ele mostra para a gente que não basta a gente fazer a distribuição do não para cada um deles. A gente também tem que fazer a inversão, entre aspas, do sinal, do nosso conectivo. Então, o que é ou vira E, e o que é E vira OU. Então, vocês se lembram lá naquela nossa parte de frases em que a gente tinha lá, não é verdade que é alguma coisa. E aí a gente colocava o não, abria parênteses e o restante. E algumas pessoas colocavam errado, né? Colocavam o não, a proposição simples ou não, a outra proposição simples. Então, isso não atendia porque elas não são equivalentes. Então, a nossa equivalência do não para a nossa disjunção seria o não para cada uma das proposições simples com o conectivo de conjunção. E vice-versa aqui para a conjunção de disjunção embaixo. Então, essa é importante. A parte das identidades também é interessante. Então, quando você tiver um P com uma disjunção, uma tautologia, dará tautologia. Porém, se você tiver o P numa conjunção com uma tautologia, vai dar o próprio P. Ou seja, é equivalente ao próprio P. A gente consegue transformar isso daqui no próprio P. E por aqui vai. Outra, a regra da implicação, regra 18. A gente vê que uma condicional ela é equivalente a uma não P de junção Q. Então, nosso não P ou Q é equivalente à nossa condicional. E outra que a gente viu também de condicional, que a gente já viu, é a nossa contrapositiva. Lembrando da contrapositiva, a gente troca de lugar e inverte o sinal. Então, não Q, então não P, é equivalente a P, então Q. Notem, o que é importante lembrar nessa parte da álgebra das proposições? Em qual quantitivo que a gente está se baseando. Então, aqui, por exemplo, na associatividade, a gente vê aqui duas disjunções. Então, opa, isso daqui já me remete à associatividade. Então, eu posso dizer que esse carinha daqui é a parte equivalente dele. De Morgan é o não de uma proposição composta.
A distributividade, que parece com associatividade. Os conectivos são diferentes, o interno e o externo. Quando o externo for uma disjunção, o interno será uma conjunção. E aí a distributividade vai inverter eles, vai colocar o que estava dentro fora e o que estava fora dentro. Então, o ou que estava fora vem para dentro. Faz-se a distributividade, então P com o nosso conectivo ou com Q. E aí depois o E que estava aqui dentro vem para fora e faz a distributividade de novo. P com ou e R. P ou e R. Então, a implicação é importante, De Morgan é importante, a identidade é importante e a contrapositiva é importante. Essas são as que normalmente a gente utiliza mais. Todo mundo está conseguindo me ouvir? Sim. Tá. Então, assim, a gente vai resolver esse exercício 1 aqui sem utilizar a tabela verdade, só utilizando as regras que a gente acabou de ver. Professor, se você estiver falando, tá sem som. Não. Comecei a falar agora. Eu estava só reposicionando aqui para vocês conseguirem ver as duas coisas ao mesmo tempo. Tá. Então, vamos lá. Vamos resolver essas duas questões sem a utilização de tabela verdade. Então, o que a gente tem aqui? Uma afirmação. Não é verdade que se Pedro está em Roma, então Paulo está em Paris. Isso daqui vai nos dar uma expressão. Montem essa expressão e verifiquem o que é equivalente a essa expressão que vocês vão encontrar utilizando a lei. Pode ver? Sim, dá para ver os dois.
vamos lá. Dá uns minutinhos para vocês, conforme forem achando a resposta. Então, vamos conseguir, dúvida. Vamos dar até 8. Dá até 8h12, né? 10 minutos para esse primeiro. Vocês irem aprimando. Luiz, isso é uma mensagem agora aqui no chat. Só confirmo se quiser por favor agora ou não. Professor? Sim? Sim. É que eu não estava conseguindo te ouvir desde o começo. Você podia só fazer um resumo desse comecinho aí, o que você fez aí? Posso. Peraí. É que eu só estava vendo, mas não estava conseguindo ouvir nada. E agora É você para está fazer conseguindo isso ouvir? aí agora em aula? O que é para fazer? Então, vou recapitular aqui, tá? Nós temos algumas regras, algumas normas, algumas leis que são resultados já prévios, já conhecidos e muito utilizados de equivalências. Então, nós temos aqui, por exemplo, na distributividade, que P ou Q e R, ela é equivalente a P ou Q e P ou R. Então, essa a coluna de resposta dessa expressão e a coluna de resposta dessa expressão são iguais, idênticas. Dentre essas, todas que estão aqui, quais são as mais usadas? A lei de De Morgan, que é quando a gente consegue fazer a negação de uma conjunção ou de uma disjunção. Então, dando, né, a negação de cada uma das proposições e a inversão do sinal. Então, se é uma disjunção, vira uma conjunção. Se é uma conjunção, vira uma disjunção. As identidades. A regra 18 da própria implicação. E a regra 22 da contrapositiva. Essas são as que normalmente a gente utiliza mais. E aí, visto que a gente consegue identificar, através dessas regras, as suas proposições equivalentes, a gente consegue, então, resolver as duas questões daqui sem a utilização de uma tabela verdade. A gente vai pegar e transformar, então, não é verdade que se Pedro está em Roma, então Paulo está em Paris, numa expressão. Vai olhar dentre essas daqui, qual das regras se aplica a essa expressão encontrada, ver qual seria a equivalente e achar essa equivalente descrita numa dessas opções. Deu para entender? Deu sim, professor. Obrigado. Show. Agora, professor, Sim. uma dúvida, assim, eu acho que eu já até sei a resposta, mas eu vou perguntar de bobo. Uma prova, a gente vai ter que ter essas regras de inferência todas
tipo assim, decoradas na cabeça? Ou a gente pode ter uma lista ou algo do tipo? Não, na prova eu vou colocar no 4. Normalmente eu coloco no 4. Ah, tá, porque é uma quantidade bem grande. É, não precisa se preocupar não, eu coloco no 4. Beleza, então, Porque valeu. o que importa é saber que vocês sabem quando aplicar e qual delas aplicar. Tá, obrigado, professor. Valeu. Enquanto vocês vão fazendo, eu vou até dar uma conferida. Eu acho que eu já coloquei lá no ato nesse material. Quem fez a 1 já pode fazer a 2, tá? Beleza. Acabei de conferir, está lá já disponível para vocês. Dois minutos para corrigir a primeira. Beleza. Alguém não conseguiu fazer a 1? Eu fiz, mas não sei se está certo. Não, tranquilo. Faz parte. Então, vamos lá. Vamos resolver a 1. O que nós temos aqui? Tudo a numeração não. O que nós temos lá? Então, nós temos o não é verdade que Pedro está em Roma, então
Paulo está em Paris. Beleza? Ótimo. Está dando 10 minutos. Dá para fazer. Então, nós temos essa expressão. Não P, então Q. Não P, então Q. Qual dessas parece plausível para a gente utilizar? A gente pode verificar. Ó, eu tenho, então, aqui uma condicional. O que eu tenho de condicional? Tenho a implicação. Tenho uma conta positiva. Interessante. Por que eu não me incomodei com o não? Porque, como ele nega tudo, eu vou só fazer a conversão do que está dentro do parênteses e verificar se eu tenho alguma resposta que comece com não é verdade que. Nós temos aqui e existem 3. Então, a gente já sabe, ó, não é verdade que. Então, a nossa opção B, C e D são grandes candidatas. E agora a gente vê que para fazer essa transformação daqui, a gente poderia utilizar para uma transformação de uma outra condicional ou uma transformação para uma disjunção. Olhando como opção, a gente não vê nenhuma resposta utilizando condicional. Então, a gente vai utilizar a regra da implicação, a regra 18, onde nós temos que a transformação de P, então Q, vira não P ou Q. Então, isso daqui vai se transformar em não P ou P. Então, quem é não P ou Q? Então, a gente já viu, né? B, C e D. P. Quem é P? Pedro está em Roma. Então, não P seria Pedro não está em Roma. Temos Pedro não está em Roma? Temos na C e temos na D. Agora, nós temos aqui uma disjunção. Então, Pedro não está em Roma ou nosso conectivo continua também igual aqui. Então, ainda continuamos com a opção C ou D. E aqui a gente vê apenas o quê? Quem é que? Paulo está em Paris. Como esse daqui tem um não, não é ele. Então, não é verdade que Pedro não está em Roma ou Paulo está em Paris. Não é verdade que Pedro não está em Roma ou Paulo está em Paris. Sem a utilização de tabela verdade, apenas utilizando a regra da implicação, a gente consegue aferir que a letra D é equivalente ao enunciado. Dúvidas em relação a essa correção? Alguém, por favor, tem feedback? Ô, professor, então, se a gente tivesse algo mais complexo, a gente poderia ir trocando as partes pelos equivalentes Sim, até exatamente. formar a equivalência. Entendi. Exatamente. A gente vai fazendo trocas. Normalmente, a nossa tendência é trocar tudo que é condicional e bicondicional para não, ex e ou. Né? Uhum. É a nossa forma normal. Para conseguir chegar a uma equação mais fácil de resolver ou, pelo menos, que exista equivalência. Beleza. Beleza. Então, visto que a gente já fez essa primeira, já sabemos o caminho das pedras, vamos fazer a segunda. Se gato é felino, então cachorro não é felino. Essas condições concluímos corretamente que
E aí a gente precisa ver qual é equivalente para esse caminho dali. E, como falta pouco tempo, eu vou parar essa daqui e vou começar uma nova reunião. Tá bom? Beleza.